Olá pessoal, eu sou a Tenente Capelã e professora de Capelania, Otília, do Instituto de Capelania e Proteção Ambiental do ICEPAM, e estou aqui para falar a respeito de capelania hospitalar a todos vocês que estão aí fazendo o curso de capelania, que desejam trabalhar na visitação aos enfermos. A capelania, ela é uma atividade desempenhada por um profissional ou capelão e ele dá um atendimento psicobíblico individualmente. O Ministério da Visitação dos Hospitais exige em que o capelão tenha conhecimentos que o capacitem a fazer o trabalho com ética, aconselhamento e assistência, que são os 3 pilares da capelania. Sem esses 3 pilares da capelania, você não consegue fazer um bom trabalho. E é sobre isso que eu desejo falar com vocês nessa manhã. O capelão, a capelania hospitalar hoje pode ser uma exigência da igreja, tornou-se integrante das diversas capelanias competentes. Porém, não devemos querer transportar para o hospital os mesmos métodos empregados em nossas igrejas. Lá, enquanto as pessoas vão ali em busca de Deus no hospital, elas vão buscar de saúde, e o hospital moderno é uma instituição complexa que desenvolve diversas funções. Assistência aos enfermos, promoção de saúde, prevenção das enfermidades, investigações de doenças. E ao mesmo tempo se torna uma instituição comunitária, pois conta com um número cada vez maior de profissionais, assegurando um serviço permanente todos os dias do ano e dispõe de instalações e aparatos de tecnologia sofisticados. A capelania, ela é laica. O Estado passou a ser laico no dia 10 de junho de 1988 e, sendo assim, ele necessita ter um capelão laico, que a laicidade é muito importante porque diferencia o pastor de igreja de um capelão, as maneiras como ele deve se comportar dentro de uma entidade pública. Então, o capelão, existem normas e habilidades que o capelão deve adquirir para poder fazer esse trabalho da melhor maneira possível, dentro de um hospital, dentro de uma entidade pública, dentro de uma prisão, dentro de um estabelecimento público. Então, é sobre isso que eu quero estar passando para vocês nessa manhã. A ética, ela é uma ciência também. Ética é a ciência que trata dos fatos concernentes ao comportamento do homem em todas as suas relações. Dentro da ética profissional, dentro de um comportamento que um capelão deve ter dentro de uma entidade pública, primeiro, o saber ouvir. Saber ouvir o paciente, saber escutar, é uma habilidade primordial, porque o paciente em si ali, o psicológico dele, ele está com medo, ele está assim em crise, ele entra em crise com ele próprio, ele entra em crise com os amigos, ele entra em crise com a família e principalmente entra em crise com Deus. Ele tem o tempo todo pensando no seu problema, na sua enfermidade, e isso gera um medo do tratamento, um medo dos médicos, medo de que alguma coisa não vai dar certo, uma insegurança total. E nisso o capelão, ele tem um papel primordial na visitação ao enfermo, entender o paciente, ouvi-lo, qual é a sua necessidade e aconselhá-lo, levá-lo ali a passar por esse momento difícil, levando uma palavra de consolo, como um bálsamo, né, como um refrigério, para que isso se torne menos doloroso naquele momento, para que ele possa ter esperança principalmente, porque o que mais encontramos dentro de um hospital são pessoas sem esperança, pessoas entregues ao desespero, ao medo, à insegurança do futuro. E é por isso que nós devemos nos capacitar para podermos atender aos enfermos, atender à necessidade, à demanda desses hospitais, termos realmente condições também espirituais de atender essas pessoas. Nos prepararmos e nos capacitarmos para podermos
exercer a atividade da capelania por excelência. Outra habilidade que devemos adquirir é o de falar, né? Falar com tom plausível, falar manso. Em muitos casos em que nós vamos atender pessoas, principalmente no CTI, que as pessoas não têm como falar naquele momento por causa dos aparelhos que estão sendo usados na pessoa, devemos nos posicionar de uma forma que o paciente possa nos enxergar. Devemos falar e fazer com que o paciente não se esforce, com que ele possa responder ou piscando os olhos ou levantando as mãos, já que a voz não está saindo, devido ao tratamento e devido também aos remédios que ali a pessoa está sendo medicada com medicação forte, geralmente nos CTIs, sendo observada. Então nós temos que ter todo esse trabalhar dentro da ética do capelão. Não devemos usar perfumes fortes ao visitar o paciente, pelo motivo de que uma pessoa está ali para fazer uma cirurgia ou fez uma cirurgia e os pontos estão ainda recentes. Se a pessoa tem uma crise de tosse, de alergia ali naquele momento, por causa do perfume forte, os pontos podem se soltar e causar ali um problema sério. E isso gera um transtorno desagradável e gera até processos. Então nós temos que ter todos esses cuidados dentro da ética do capelão, dentro de um comportamento que nos leva as pessoas a nos reconhecerem que somos realmente capelães. Devemos estar devidamente uniformizados, com o jaleco, cabelo preso, usar sapatos que não fazem barulho, fechados por causa da contaminação. Devemos também fazer o procedimento da lavagem das mãos ao entrar e sair de qualquer estabelecimento, qualquer quarto de hospital, de ambientes ali de contaminação. Devemos saber que devemos ao entrar, fazer o procedimento da lavagem das mãos, ao sair, também lavar as mãos, ao entrar no CTI, também fazer o procedimento da lavagem das mãos, que são os 10 passos. Vocês poderão ver isso também nos vídeos da Agência de Vigilância Sanitária, da Anvisa. Ali, os 10 passos da lavagem das mãos, nós temos na internet, temos todo esse procedimento que vocês poderão estar recorrendo à internet para poder fazer esse procedimento da lavagem das mãos, que é primordial todos conhecerem. Somente nos hospitais particulares, onde já tem uma tecnologia avançada, é que não é necessário fazer o procedimento, porque já tem a espuma que esteriliza as mãos e já seca as mãos com secador elétrico, né? Então, nós temos que entender essas partes da visitação. A visitação em si, ela exige esses conhecimentos, usar o tom de voz plausível, não falar alto demais. E dentro da espiritualidade, ali no momento de fazer a oração, você jamais pode prometer cura para o paciente. Você não pode prometer nada nesse sentido. Eu prometo que serás curado. Uma revelação ali, como se fazem nas igrejas, isso não é permitido dentro da capelania. Nós não podemos revelar nem prometer cura a ninguém. Então existem esses passos que devemos obedecer às regras de cada hospital. O hospital tem as suas regras e devemos obedecê-las restritamente. Por exemplo, cada hospital vai ter uma direção e essa direção vai estipular o dia que você vai poder fazer as visitas, os horários, e isso deve ser muito assim minuciosamente observado e respeitado. Principalmente dos lugares CTIs, centro cirúrgico, esses locais onde tem maior incidência de contaminações também, devemos entender que devemos ter um maior cuidado quanto ao colocar ali
os instrumentos necessários, usar, né? Quando vamos entrar no CTI para fazer uma visita, devemos colocar luvas, devemos colocar a máscara, devemos colocar a capa descartável por cima do jaleco, todos esses cuidados primordiais que nós devemos ter ao nos posicionarmos dentro de um hospital, dentro de um CTI, de um centro cirúrgico, de uma zona de contaminação. O hospital é uma instituição que busca uma cura física e temos que respeitar o ambiente. A estrutura hospitalar é trabalhar dentro das normas estabelecidas. Como capelães, a Constituição brasileira nos dá direitos de atender os doentes, porém não é um direito absoluto. Devemos fazer nosso trabalho, nossa forma, que não atinja os direitos dos outros. Lembre-se, direitos e deveres. Como é que você encara uma doença ou um sofrimento humano? Tem que avaliar suas atitudes, seus medos, suas ansiedades e etc. Nem todos podem entrar numa enfermaria ou visitar um doente no lar, porque não é fácil lidar com situações que envolvem sofrimento humano. Quando visitamos os enfermos, devemos estar atentos aos sentimentos e preocupações deles, e nossa agenda precisa priorizar os assuntos que eles desejam abordar. A capelania cristã, ela tem algo que todos desejam: esperança. Ela dá esperança para aquele que está totalmente ali fragilizado, aquele que está totalmente impotente por não poder fazer nada a respeito da sua vida naquele momento. Deve expressar esta esperança de maneira realística e com integridade. Tenha cuidado com promessas feitas em nome de Deus. Podemos levar palavras seguras, mas devemos evitar a criação de uma esperança falsa. Observar e respeitar as visitas de outros grupos. Faça seu ministério sem competir ou entrar em conflitos, seja uma boa testemunha. Saiba utilizar bem nossos instrumentos de apoio, que são a oração, a palavra de Deus, a esperança em Jesus Cristo, o médico dos médicos. Ore e confie no Espírito Santo para lhe ajudar. Aprenda os textos bíblicos apropriados para usar nas visitas hospitalares ou nos lares dos enfermos. Aprenda algumas normas e regras e orientações para visitar os enfermos. O capelão, ele é um agente que vai tratar da alma das pessoas, dos conflitos interiores das pessoas. O médico, ele vai tratar apenas do biológico, ele vai tratar do corpo físico. Se você tem uma infecção, ele vai tratar aquela infecção com um antibiótico, ele vai te passar um remédio para a tua dor de cabeça, ele vai te passar uma bateria de exames para ver aonde está o teu problema, ele vai fiscalizar todo o teu biológico para ver aonde está, aonde precisa ser restaurado, aonde é a causa das suas dores. Mas ele não vai olhar para o mais íntimo do teu ser, que é a tua alma, que é ali onde está o depósito de raiz de amargura, de tristeza, de solidão, complexo de culpa, complexo de inferioridade, sentimentos que vão acumulando com o tempo, né? E vão ficar aquelas emoções que vão ficando no mais íntimo do seu ser, emoções negativas, aonde produz um desequilíbrio emocional dentro de você. Então, essas coisas da alma, que estão ali enrustidas na tua alma, é que o capelão vai socorrer, vai tentar, vai através de oração, através de palavras saudáveis, palavras de Deus, é que ele vai tentar chegar e atingir a tua alma, te ouvir, te dar atenção naquele momento que mais você está precisando, naquele momento que o enfermo ele está realmente necessitado de palavras saudáveis, de consolo, de aconselhamento, onde vai avivar a esperança no coração das pessoas. E atendendo a alma, tratando da alma, tratando dessa ferida no mais íntimo do seu ser, isso também vai refletir no seu corpo físico, com certeza. Vai fazer com que você tenha outro ânimo. Fizemos umas pesquisas de pessoas que receberam
visitações de capelães, visitas diárias, rotineiras, e receberam orações. Fizemos essa pesquisa e vimos uma melhora. Vimos altas, vimos pessoas que precisavam fazer cirurgia, que não precisaram mais fazer cirurgia, através da fé, através da palavra de Deus, levando ali uma cura para as pessoas. E fizemos essa pesquisa, pesquisando pessoas que não receberam oração e pessoas com que receberam oração. Aquelas que receberam a visita do capelão tiveram maior incidência de altas, de melhoras, né? Já aquelas que não receberam oração, algumas entraram em óbito, algumas pessoas tiveram um maior índice de derrames, de câncer, de situação ficar pior. Então, entendemos então que o trabalho do capelão é um trabalho que exige uma espiritualidade, exige uma preparação, exige que você realmente faça um bom trabalho, aprenda como se comportar, como agir em determinadas circunstâncias ali diante do enfermo. Não devemos levar religião. Quando vamos abordar o paciente, nós não devemos tratar com o paciente como se fôssemos obreiros de uma igreja, mas como capelães profissionais. Ao abordar o paciente, devemos nos apresentar em primeiro lugar. Olá, eu sou o capelão, a capelã fulana de tal, e vim para te fazer uma visita, vim para te dar um atendimento, uma assistência espiritual. Eu vim para te trazer uma palavra de consolo. Eu tenho que ter essa legalidade. E se a pessoa te disser sim, aí te dê uma abertura, aí você pode tá dizendo ali uma palavra, um versículo bíblico, para levar aquele consolo para aquela pessoa e fazer uma oração específica em relação ao problema da pessoa. Se a pessoa vai fazer uma cirurgia, o paciente está ali aguardando uma cirurgia de risco, uma cirurgia que exige um cuidado especial, como por exemplo, cirurgia de coração, tratamento cardiovascular ali, uma ponte safena, uma desobstrução de veias, das artérias, nós devemos então estar orando, fazendo uma oração específica por essas pessoas, pedindo a Deus ali pela cirurgia, para que ela venha a ser bem sucedida, para que ela venha a ser assistida, da melhor maneira possível, que o tratamento dos médicos possa dar certo. Orar também pelos funcionários ali, pelos profissionais que vão estar ali também fazendo essa cirurgia. Não devemos somente estar dando atenção ao enfermo, mas também aos familiares do enfermo que estão com ele no momento. Também estão ali fragilizados, também estão ali nervosos, com ansiedade, com preocupações com o enfermo. A família também merece uma atenção especial. Também os médicos, os profissionais da saúde que vão estar ali também merecem uma atenção especial, merecem o teu abraço, merecem o teu apoio. Devemos não somente ao visitar o hospital olhar somente ao enfermo, mas também aos funcionários, aos trabalhadores, às pessoas que estão visitando. Devemos dar uma atenção especial a todos. Devemos então, ao visitar, obedecer essas regras todas. Devemos usar os recursos da vida cristã, que são oração, Bíblia, palavras de apoio, esperança, encorajamento e a comunhão. Se orar, seja breve e objetivo. É melhor sugerir que a oração seja feita. Uma oração deve depender da liderança do Espírito Santo, levando em consideração as circunstâncias do momento, as condições do paciente, o nível espiritual do paciente, as pessoas presentes e as necessidades citadas. Visitar obedecendo às normas do hospital. Pedir de antemão se uma visita no lar é possível e o horário conveniente. Dar liberdade para o paciente falar. Ele tem suas necessidades que devem tornar-se as prioridades para a sua visita. Demonstrar amor, carinho, segurança, confiança, conforto, esperança, bondade e interesse na pessoa. Você é representante do reino de Deus. Ficar numa posição onde o paciente possa lhe olhar bem. Isto vai facilitar o diálogo.
dar prioridade ao tratamento médico e também respeitar o horário das refeições. Saber que os efeitos da dor dos remédios podem alterar o comportamento ou a receptividade do paciente a qualquer momento. Tomar as precauções para evitar contato com uma doença contagiosa, sem ofender ou distanciar-se do paciente. Aproveitar a capela do hospital para fazer um culto. Se fizer um culto, uma enfermaria pode atrapalhar o atendimento médico de outros pacientes ou incomodá-los. Deve ficar sensível aos sentimentos e direitos dos outros. Avaliar cada visita para melhorar sua atuação. Não deve visitar se você estiver doente. Se você estiver com uma gripe, uma alergia, um problema, você não pode visitar o hospital por causa da sua imunidade baixa. Aí você estaria ali com perigo de pegar uma enfermidade, né? Então você não deve visitar se você não se encontra bem, tanto espiritualmente também. Não deve fazer essa visita, porque você não pode dar aos outros aquilo que você não tem. Falar de suas doenças ou suas experiências hospitalares, você não é o paciente. Criticar ou questionar o hospital, tratamento médico ou diagnóstico, isso você não deve fazer. Não devemos sentar-se no leito do paciente ou buscar apoio de alguma forma no leito. Entrar numa enfermaria sem bater na porta. Prometer que Deus vai curar alguém. Como eu já disse anteriormente, às vezes Deus usa a continuação da doença para outros fins. Podemos falar por Deus, mas nós não somos Deus. Falar num tom alto ou cochichar, fale num tom normal para não chamar a atenção para si mesma. Espalhar detalhes ou informações íntimas do paciente pode orientá-los, mas deixe-os tomar as decisões cabíveis. Tomar decisões para a família ou o paciente pode orientá-los, mas deixe-os tomarem as decisões cabíveis e sob a orientação médica. Forçar o paciente a falar ou se sentir alegre. E nem desanime o paciente. Seja natural no falar e agir. Deixe o paciente à vontade. Numa visita hospitalar para atender um doente, sempre observamos vários níveis de comportamento. Cada visita precisa ser norteada pelas circunstâncias e os nossos objetivos, os alvos ou as necessidades da pessoa doente. Então o objetivo é atender a deficiência, a necessidade de mais pessoas ajudarem no ministério da visitação da capelania e proporcionar uma formação espiritual, emocional e técnica para o trabalho da visitação e atendimento hospitalar. Aos seus pacientes e aos seus familiares que enfrentam crises em função da doença. Destina-se a cristãos que desejam se preparar melhor para esse ministério e desejam ser voluntários do trabalho de capelania, nos hospitais públicos e particulares. Atuar nos hospitais levando o amor de Deus, seu consolo e alívio no momento da dor. Esta é a principal missão da capelania hospitalar, que através de gestos de solidariedade e compaixão tem levado a palavra de Deus, não só aos pacientes, mas também aos seus familiares, sem esquecer ainda dos profissionais de saúde, tantas vezes vivendo situações de estresse ou mesmo passando por momentos difíceis. Os capelães respeitam a religião de cada paciente sem impor nada, apenas levando a palavra àqueles que desejarem e manifestando o amor de Cristo às pessoas, aos enfermos e aos necessitados. Quando eu disse que nós não devemos priorizar uma bandeira denominacional, nós estamos dizendo que somos capacitados a tratar de cada um sem levar um ministério. Tratamos do católico, do espírita, do testemunho de Jeová, do adventista, de qual religião for. Por causa da laicidade, somos capacitados a usar uma linguagem em que nós não ofendemos a religião de ninguém. O sofrimento e a dor e a enfermidade e o momento de crise destes pequenos irmãos justificam a presença do cuidado pastoral no campo da saúde e solicita como um facho de luz, como amigo e irmão nas mesmas estradas da vida, como companheiro do momento da dúvida e da necessidade,
como Cristo que na estrada de Emaús, enquanto os discípulos conversavam sobre aquilo que havia acontecido, juntou-se a eles e pôs-se a acompanhá-los. Visitar é, portanto, o ato de juntar-se a uma pessoa em crise, com o objetivo de fortalecê-la, consolá-la e acompanhá-la no momento difícil. A importância do ministério da visitação hospitalar está ligada diretamente ao número de pessoas que passa pelos hospitais em todo o mundo, que é bem maior que pelas igrejas. E no hospital, a mente e o coração estão geralmente abertos à mensagem do Evangelho. Quando o Senhor Jesus aqui viveu, o seu ministério era total, corpo, alma e espírito. Não podemos deixar de seguir seus passos. Hoje, a ciência médica reconhece que a paz espiritual do paciente pode contribuir muito para a sua recuperação física. Raramente o visitador achará as pessoas tão despidas de máscaras e vaidade quanto numa enfermidade. Através de conversas, encorajamento e oração, o servo de Deus se torna um agente do poder curativo na crise da enfermidade. O sofrimento físico nos leva a reconhecer que cada um de nós vai encontrar-se com a própria morte. Pessoas enfermas e com sofrimento físico começam a levantar uma série de perguntas. Por que isto está acontecendo comigo? Por que está acontecendo agora? O que fiz para merecer isto? Eu vou ficar bom? Onde está Deus nesta situação? Será que alguém vai cuidar de mim? Uma enfermidade pode ser acompanhada por dúvidas, emoções de zanga, solidão, desespero, confusão, ira, culpa e mágoas. Com esta realidade, o visitador cristão, o apoio da comunidade de fé e a ajuda prática em circunstâncias de enfermidade são desafios para os membros da capelania. Outras normas muito importantes para a visitação é que você não entre em qualquer quarto ou apartamento sem antes bater na porta. Verifique se há qualquer sinal expresso de proibido visitas. Observe se a luz está acesa e a porta do quarto fechada. Em caso de positivo, espere que o doente seja atendido pela enfermeira ou médico antes de você entrar. Tome cuidado com qualquer aparelhagem em volta da cama. Evite esbarrar na cama ou sentar-se nela. Avalie a situação logo ao entrar, a fim de poder agir objetivamente quanto ao tipo e duração da visita. Procure se colocar numa posição ao nível visual do paciente, para que ele possa conversar com você sem se esforçar. Em quartos onde há mais enfermos, fale com todos, mas se concentre naquele com quem você deseja conversar. Fale num tom de voz normal, não cochiche em outras pessoas no quarto. Também não é conveniente gritar na hora da oração. Se a pessoa ainda não o conhece, apresente-se com clareza. Deixe com o doente a iniciativa do contato. Dê prioridade ao atendimento dos médicos e enfermeiras. Assim como no horário das refeições, saia do quarto. Assim também quando estiver fazendo qualquer tipo de procedimento, seja troca de fraldas, seja alimentação, seja medicação, aparelhos, você deve aguardar ou deve se encaminhar para fazer outra visita. No momento que terminou de fazer todo esse procedimento, aí você volta naquele ambiente novamente para completar a sua visita. Mas você não pode atrapalhar de maneira nenhuma o trabalho do profissional da medicina que estiver ali. Concentre-se em atender às necessidades daquela pessoa diante de você. Não atenda a falar do outro e de si mesmo. Não queira forçar o doente a se sentir alegre, nem o desanime. Haja com naturalidade, pois se você se sentir à vontade, ele terá maior probabilidade de ficar à vontade. Não dê a impressão de estar com pressa e nem demore para não cansar o doente. Encontre a duração exata para cada situação. Não tente movimentar um doente, na cama ou fora dela. Chame a enfermeira se assim o desejar. Fique sabendo que os efeitos da dor e dos remédios podem alterar o comportamento ou a receptividade do paciente de um momento para o outro.